Universo 50 e muito mais carreiras. Tudo que você precisa saber para continuar. Você maduro, você pessoa que já chegou nos 40, nos 50, nos 60, nos 70, nos 80. Sempre é tempo de retomar a carreira, principalmente agora que a gente ganhou muito mais tempo. Eu costumo dizer que a gente não se preparou para viver tanto, não se preparou profissionalmente, o INSS não se preparou para isso, a medicina não se preparou para isso, então a gente tem que se reinventar. E é isso que a gente está fazendo aqui no Carreira. Sempre levando uma novidade. Anote sempre o que a gente está falando e todo o pessoal que vem aqui fica à sua disposição para mais informações e mais dicas. E hoje estou aqui com o meu parceiro de bancada, Fernando Reis. Tudo bem, Ida? Tudo bem, bem-vindo, Fernando. Obrigado. E hoje a nossa convidada é a Mariana Genovese. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Ida. Obrigada, Fernando. Ela é bacharel em Direito, possui MBA em Gestão Empresarial, possui 15 anos de experiência em vendas e gestão comercial, é fundadora da MET, que tem a missão de unir empresas para gerar negócios. A Mariana ainda não é 50 a mais, mas ela gera oportunidade para quem é 50 a mais. Isso que é legal. Muito bom. Vamos começar com as perguntas, Fernando. Hoje a gente vai falar talvez da profissão, ou de uma das profissões mais antigas, que é a profissão de vendas, Ida. Sim. E quando a gente fala de profissional de vendas, existem várias dores. E uma dessas dores motivou a Mari a abrir a empresa dela. Uhum. Olha que interessante, né? Ela vai contar um pouco dessa história, mas antes eu quero saber, para quem é da área de vendas, Mari, quais são os principais desafios para começar nessa carreira? Bom, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade. O principal desafio é você se reconhecer como um vendedor, né? Ainda se tem muito tabu de que o vendedor nasce com o dom de vendas. E não, né? Vender também é uma profissão, também se tem aprendizado, se conquista, né, essa habilidade e atributos necessários para essa função. Agora, o maior desafio é encarar os nãos com inteligência emocional e fazer dos nãos o seu caminho de sucesso, que eu acho que o não, ele bloqueia muito o desenvolvimento das pessoas. Então, quem consegue ultrapassar isso, aprender com os nãos, entender os nãos e fazer disso a sua escada, tem um sucesso garantido. Agora, você falou de vendas, mas assim, mesmo que não seja especificamente a área de vendas, a gente profissionalmente tem que se vender a todo momento, né? A gente tem que ter pelo menos uma noção disso, né? Na verdade, eu acho que esse é o grande aprendizado. Você de boca fechada, chegando num lugar, independente pode não ser corporativo, você já está se vendendo. Então, realmente, vender é para todos, você tem que saber. Então, assim, como se portar, como que você vai conversar, como que você vai se conectar, né, num mundo tão tecnológico, né, como que você, através do humanizado, como que você vai se aproximar das pessoas. Você está se vendendo. No ambiente de trabalho, pedir aumento, demonstrar sua capacidade para um cargo superior, é uma venda. Então, não necessariamente você precisa vender algo palpável, né, um produto ou um serviço, mas você, pessoa, sim. Por isso que eu sou muito assim, eu levanto poucas bandeiras, mas uma das que eu levanto é a da sua autoimagem, né? Como você chega, você tem que se arrumar, você tem que estar apresentável com o ambiente que você vai, porque realmente você já chega se vendendo. Você já está sendo observado e julgado, né? Exatamente. Agora, você falou do não. Não é gostoso ouvir não? Não é. Realmente não você ensina como é que você lida com isso? Na verdade, o não na vida de um vendedor é muito presente, né? A gente escuta muito mais não do que sim. Então, se você não tiver essa inteligência emocional de, mas por que eu estou escutando tanto não? Né? Porque eu sempre falo que a venda feita é consequência de um monte de atitudes e principalmente de um processo. Então, se eu estou escutando não na última etapa, tem coisas para trás que eu preciso analisar. Então, quando você se coloca nesse papel de analisar os motivos, você tem a oportunidade de melhorar o seu processo e, às vezes, o seu produto.
Porque por muitas vezes o seu produto não conecta com quem você está vendendo. Tem que ser para outra pessoa, não para essa. E se você não escuta os nãos, você continua insistindo naquilo e aumentam os nãos. Então, ter essa abertura, principalmente gerentes para com os seus vendedores, a gente vê um turnover muito alto nessa área, porque se espera um milagre do vendedor. E esse milagre só vai acontecer se tiver tudo estruturado para que ele possa realmente ir lá vender. Então, se ele não vende, na maioria das vezes não é culpa do vendedor. E quem tem essa sabedoria de entender os nãos, tem a oportunidade de melhorar a cadeia como um todo e ele começa a ter sucesso. E aí ele engaja e fideliza o vendedor e os números começam a crescer. Ida, a Mari está trazendo duas coisas importantíssimas para a gente pensar em termos de carreira. Primeiro, vendas é um processo, né? Eu conheço a Mari já faz um bocadinho de tempo, né? E uma coisa que ela fala que eu acho encantadora é que vendas é o resultado de várias ações. De várias ações bem executadas. Né? Então você vê, mesmo num processo de vendas, é um processo, né? E a segunda coisa que ela trouxe é a necessidade de especialização, de você saber lidar com não, de você entender o seu produto, o seu público. Só que eu sinto que muitas vezes o papel vendedor não é visto como uma profissão, como profissional mesmo, sabe? Mas como um quebra-galho, alguma coisa desse tipo. Para quem quer entrar nesse meio, quais são os pontos que você julga adequado para desenvolver a profissão de vendas? Então, decido que quero ser vendedor, né? Primeiro, realmente tem que ter uma identidade com a profissão, porque ela exige um nível de inteligência emocional muito maior do que para outras profissões. Por quê? Existe um esforço envolvido muito grande, então se conversam com 100 pessoas para vender para 2. Então, assim, você administrar 98 nãos realmente exige, né, uma inteligência emocional. E é uma carreira, é uma profissão que você não pode estudar só sobre vendas. Você tem que estudar sobre inteligência emocional. Você tem que buscar o seu perfil comportamental para entender qual é o seu perfil e qual produto você se conecta. Eu tenho que vender algo mais, uma venda de impacto, ou o meu perfil é para uma venda mais consultiva? Eu tenho que falar mais ou o meu produto vai falar por mim? Então você tem que saber quem é você para você poder escolher realmente qual produto você vai poder vender com sucesso. E depois disso, aí você entra realmente na área de vendas, técnicas de negociação, por exemplo, quebras de objeções, tem metodologias para serem aprendidas, spin selling, por exemplo, é uma bem utilizada. Então você tem o treinamento específico da área, mas você tem que abrir a mente e trazer conhecimentos mais voltados a comportamento e ao mercado, né, para que você sim seja inserido na cadeira certa de vendedor. Tem que ver qual é a sua afinidade, né? Exatamente. Não é só vou vendedor vender, vende pronto. tudo? Não. Não vende. Quando você fala cadeira certa, quais são as cadeiras? Existem hoje alguns tipos de vendas, né? Então, como eu falei, a venda consultiva, tem a venda técnica, tem a venda do varejo, que é uma venda mais agressiva, tem a venda que vem do inbound, que é do mercado digital, tem o outbound, você vai buscar o desconhecido. Então, hoje você tem, né, que é um ganho da área comercial, que quando eu fui vendedora, eu fazia exatamente todas as etapas. Então, hoje não. Hoje tem cadeiras na área que precisam ser ocupadas com as pessoas certas. Então, a pré-vendas hoje é ocupada por um SDR, ou um Inside Sales, ou um pré-vendedor, onde ela vai buscar oportunidades de negócio para que o vendedor que gosta de vender, ele não gosta de prospectar, então, e ele vai e já faz, que a gente chama de reunião de ouro. Então, ele já faz uma reunião com a pessoa que está interessada no produto, porque ele já sabe quais são as dores, já se foi conectado a solução do produto com a dor daquele potencial cliente. E aí fica mais fácil para ele desenvolver realmente as técnicas e as suas habilidades como vendedor, chegando ao sucesso com mais facilidade e leveza do que um vendedor
que senta na única cadeira e absorve pré-vendas, vendas, negociação e muitas vezes até a implantação do produto que foi vendido. Nossa, é um universo, né? Um universo bem grande. Muito, muito. Agora, satisfaz uma curiosidade minha. A gente deve falar o preço, o valor de cara ou faz toda uma negociação e fala lá no final? No final. Assim, tem produtos que nem, por exemplo, a Coca-Cola. Se você gosta, você não olha, você vai de repente procurar uma melhor oportunidade, né? Mas você já sabe do produto, você já conhece, você gosta. Agora vamos falar aqui no ambiente de uma venda consultiva, da prestação de um serviço. Primeira coisa, você tem que demonstrar o valor. Por que que seu produto existe? Quais são as dores que ele cura? Quem precisa dele? Então, esse exercício é essencial para que o seu valor seja algo menor, o preço seja menor do que o valor agregado. Então, ele se interessa pelo seu negócio, eu quero isso, independente do que custa. Então, tudo vem antes para que na hora do preço, isso ele já não é a informação mais importante. Porque o que você vai proporcionar para ele, quando ele compra o teu produto, tá tão claro que a vida dele vai ser melhor, que ele topa pagar aquele preço. Nossa, perfeito. Essa ideia de valor é muito interessante, né? E a Mari, ela trouxe um negócio no começo que todo mundo se vende, seja produto ou serviço, e para você que tem carreira e é no mundo corporativo e acha que não se vende, você se vende também porque você vende a sua hora, né? Então eu costumo conversar bastante com a Mari, e daqui assim, você quer vender com um preço maior ou você quer ganhar mais, você tem que resolver um problema maior, porque quanto maior o valor, Sim. maior o valor monetário que você pode colocar. E a Marela comentou de várias cadeiras. Dentro dessas cadeiras, qual é a que te dava mais dor, que era mais... eu não gosto de fazer isso. A cadeira do SDR, do pré-vendas. Prospectar realmente exige metodologia, exige um perfil, né, de profissional diferente do vendedor. São áreas diferentes, com exigências de perfis diferentes. Então, ter essa atividade junto com a de vendas, para mim, realmente era uma dor. Então, enquanto eu tinha empresas, o que eu batalhava, né? Qual era a minha estratégia? Eu ter bastante empresa no nível negociação para fechamento, que eu não precisava olhar para cá, para prospecção. Então, eu voltava para cá realmente na hora que estava baixando, aí eu voltava para prospectar e sempre busquei uma prospecção mais baseada uma prospecção mais baseada no network, que realmente é hoje uma atribuição do vendedor. Porque também tem um mito, né, que fala, eu vou contratar aquele vendedor porque ele tem uma carteira de clientes excelente, como se ele fosse levar 100% da carteira do cliente. Todo mundo aqui já deve ter escutado isso. Isso não é uma verdade. O que ele tem? Uma base de network. E ele tem que ter uma meta e uma organização para trabalhar essa carteira. E não ser contratado com uma garantia. Então, nossa, isso é muito verdade. Não é? Então, quando eu fazia a minha prospecção, eu ia por esse caminho, porque ele era mais rápido. E aí eu me mantinha aqui nessa linha de apresentação, reunião, negociação e fechamento. Então, a minha dor sempre foi a prospecção. E, por coincidência, isso a é ideia o produto da sua... É a ideia da Exato. Mets. E aí nasce a Mets para isso. Conta né? um pouquinho por que esse nome, que é tão legal. A Mets, né? Dessa dor eu comecei a ter ideias, né? Porque eu acho que quem da área de vendas nasce com o bichinho do empreendedorismo, né? É um pouco mais comum essa coincidência, vamos dizer assim. E em uma conversa com um dos meus CEOs, eu falei que queria montar um negócio para gerar oportunidade, porque eu sempre fui muito da conexão. As amigas sempre me procurando também, Mari, o que você acha? Me ajuda. E eu falei, gente, tem alguma mensagem aí que eu não estou conseguindo perceber. E nessa conversa com ele, ele falou, Mari, o que você quer fazer? Você quer ser o Tinder do mercado corporativo. Eu falei, é mais ou menos por aí, porque realmente você conectar soluções é algo que hoje me satisfaz muito. Então, gerar oportunidades de negócio
é o que eu me proponho hoje com a Mets. Então, você gosta disso? Eu gosto disso. Então a Mets vem de match mesmo, do Tinder, e fiz uma junção aí. Deu match. Deu match, né? Então venha procurar encontrar o seu match, né? O seu cliente ideal junto com a Mets. Então nasce daí a ideia do nome, e do serviço vem também a questão de uma dor que eu vivia. Então focar nisso, né? Mostrar para as empresas que precisa ter uma pessoa dedicada a isso, treinada para isso, com metodologia específica para isso, vai fazer com que o vendedor faça o que ele gosta de fazer, que é vender, e abro para o vendedor a oportunidade dele trabalhar a sua carteira de clientes, mas numa visão de network, não de uma promessa de emprego, que aí ele não se sustenta, ele acaba sendo demitido antes de trazer o resultado. Quando você olha para essa cadeira de pré-vendas, quais são os comportamentos, qual é o perfil dessa pessoa Então, que ela precisa ter? Aqui, junto com a ideia do negócio, veio também a oportunidade de juntar a missão, né? Que eu também penso assim, quero empreender, mas o que eu vou oferecer para o meu país, para a minha cidade, para a população, porque senão para mim também não vai fazer sentido. Então, quando eu olho para essa cadeira, eu não preciso que ninguém tenha feito o MBA em Harvard ou que seja fluente em línguas e que tenha uma formação, né, espetacular. Eu preciso que essa pessoa tenha vontade de trabalhar, que saiba ler e escrever, porque o resto a gente consegue ensinar. Então, nisso eu falei, eu consigo aqui trazer um propósito, que é dar oportunidades de trabalho aos menos favorecidos. Então, aqui eu posso pegar quem está começando a carreira, quem está meio perdido, e eu consigo subir um pouquinho a régua. Consigo pegar hoje, a gente tem muito, né, um volume alto de mulheres se divorciando, buscando a sua independência, o seu lugar, ou até mesmo aquelas mães que os filhos cresceram e elas querem voltar para o mercado de trabalho, ou até mesmo, né, os 50 mais, 60 mais, que hoje o mercado... Eu sinto que está abrindo, né, de novo, mas existe ainda uma dificuldade. Eu consigo trazer essas pessoas para esse projeto. Então, aqui tem que saber ler e escrever, porque a atividade é o telefone, é um e-mail bem escrito, é uma mensagem no LinkedIn. Tem que ter um perfil de organização muito grande. Então, aqueles atributos administrativos, eles são muito bem quistos nessa área, porque exige uma organização muito grande, que é uma atividade de produtividade, ela é medida do começo ao fim. A gente mapeia os melhores horários para se fazer uma ligação. Então, se você ligar às 8 da manhã ou às 10, é melhor às 10. Então, trabalha o e-mail às 8 da manhã, às 10 você para fazer as ligações. Tem ferramentas, então saber mexer com pacote Office, mas assim, é o mínimo que se exige para essa atividade. Então, junto com isso, tem uma ideia de montar uma escola de treinamento, de formação de SDRs, para que eu não quero levantar a bandeira da mulher, eu quero dar inclusão para quem quiser e tiver essa oportunidade, se identificar com esse perfil de trabalho. Muito bom, muito bem organizado, né? Sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? Você comentou do público 50 mais, que está querendo se recolocar. E geralmente esse é um público, a Ida pode confirmar, que tem uma facilidade, tem algumas habilidades mais desenvolvidas do que de repente uma pessoa mais jovem, como empatia, paciência, saber se colocar no lugar, que é a empatia, se colocar no lugar do outro, resiliência, o quanto isso favorece no papel de pré-vendas, porque de repente pode dar um baita match para fazer a propaganda. Com certeza. Eu acredito, por isso que eu falo assim, eu não quero levantar a bandeira, porque eu acredito que o negócio vai dar match com o perfil ideal, né? Pegando a ideia do negócio. Mas eu acredito muito nisso, que o 50 mais vem com uma bagagem que precisa que a inteligência emocional mais madura
do que um jovem iniciando, que hoje, né, é tudo uma visão mais imediatista, né, de resultado, de sucesso, de crescimento, de dinheiro. E aqui não, né? Aqui é uma busca mais de se recolocar, deixa eu validar todo o meu conhecimento, deixa eu trazer um prazer para mim mesma, né, de que eu sou capaz. Então, isso nessa cadeira é importante. Por quê? Ela tem uma meta, numa média, de 50 a 70 ligações por dia. Puxa vida. Então, assim, quantas pessoas ela vai falar, quantos nãos ela vai escutar, para ela não ficar chateada, desligar o telefone e ir embora, deixar as coisas e sair porque alguém foi grosseiro, porque as pessoas, né? Acontece. Então, eu foco muito, eu sinto que esse público realmente vai trazer para minha empresa um turnover equilibrado, né? Um engajamento maior, porque realmente aqui exige uma inteligência emocional mais avançada. Tem uma observação interessante de uma loja de cosméticos que contratou várias mulheres 50 a mais, mas por uma questão de vamos ver o que esse público tem para oferecer para a gente. E elas tinham um número bem limitado de vendedoras, mas as lojas que tinham essas vendedoras 50 a mais começaram a ter um movimento maior, né? Aí foram pesquisar, bom, não foi para isso que a gente fez, né? Mas o que está acontecendo? Na verdade, assim, as mulheres não tão bonitas e não tão jovens ficavam constrangidas com aquelas moças bonitas, bem maquiadas. E quando vieram pessoas mais velhas, elas se sentiram mais à vontade para entrar na loja, porque era mais gente como a gente, né? E assim, o contratante, ele não estava esperando por isso, né? Mas acabou virando uma coisa. E assim, essas mulheres mais velhas, elas tinham uma empatia maior, uma paciência maior, né? Todas mães, já avós, né? E o público se identificava, e era mais fácil entrar na loja e fazer compras, né? Isso é bem interessante. Agora você imagina aí, quando a gente fala de comunicação, 7% é comunicação falada, acho que é 7%, se eu não estiver enganado, 15% é falado e tom de voz, e 85% é comunicação não verbal, né? Imagina a importância de você conseguir colocar nesse 7%, que é a ligação, que é a comunicação do telefone, se você conseguir colocar empatia, se você conseguir colocar acolhimento, se você conseguir colocar o tom de voz correto, que esse público sabe como fazer, você quase dobra a sua chance de conexão de 7 para 15. Né? Você dobra, né? É um impacto muito grande, concorda, Mari? Não, e no telefone é a voz, né? É verdade. No telefone é a voz. Se você der um bom dia fechado, você vai receber um bom dia fechado. Então, saber isso, compreender a necessidade disso, vai ser mais fácil. É mais fácil para o 50 a mais do que para quem está começando a vida, que está nesse ímpeto, né, todo de... E a escutativa, né, também é muito importante nessa relação. Que se tem um mito também que o bom vendedor fala muito. Uhum. E por muitas vezes se escuta, lá vem aquele vendedor chato, justamente por isso. E o bom vendedor fala pouco, porque ele precisa escutar e falar exatamente o que o potencial cliente precisa escutar, e não o que ele tem para dizer, que também você não diz a mesma coisa para todo mundo. Então, levar essa sabedoria para os mais experientes tem uma adaptação mais rápida do que para quem está começando a vida, né? E acha que tudo é do jeito dele, né? A gente tem filho, sabe como que é. Então, né, esse imediatismo não funciona, né, no mercado de trabalho. Então, ter isso nos mais experientes realmente é um sucesso maior. Muito bom. Posso fazer mais uma? Por favor. Legal. Sabe o que eu estou pensando aqui? Ó? A gente está falando bastante de 50 mais, que é um público gigante, que é um público que já carrega uma experiência de vida mesmo, né? E o quanto isso pode favorecer na conexão com o público. Para quem está ouvindo aqui, que está nessa fase e que quer entender como pode começar uma carreira de vendas, não aquela pessoa nova, mas a pessoa com mais experiência. Qual o passo a passo, quais são as dicas que você daria para esse público que quer entrar nesse mundo de vendas, Mari?
faça contato comigo. Isso, muito ótimo. É muito bom. Ótima vendedora. Faça contato comigo, que eu vou te dar uma mentoria, te deixar assim com aquele banho de loja que você precisa para retomar com total confiança o mercado de trabalho. E nessa conversa, porque Fê, é difícil você generalizar. Eu acho que a busca realmente é de um mentor, é uma referência. Né? Então, você ter esse mentor para trazer o seu desejo, para que essa pessoa consiga te conhecer. Porque a sua aptidão não é a mesma que a minha. E nós dois vendemos. Né? Então, assim, entender isso, o que se tem, o que falta, e aí você direcionar. Então, é por isso que também eu sou mentora de vendas, justamente para isso. Então, eu olho para a empresa, eu quero levar oportunidade de negócio para a empresa, mas eu também quero capacitar realmente as pessoas para que elas sejam exatamente o que elas querem ser. Eu sou boa de falar com o desconhecido, porque isso exige algumas particularidades. É uma habilidade. É uma né? habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Então, e aqui eu me arrisco mais a dizer que tem mais um dom aqui do que no vendedor, tá? Porque realmente é desafiador. Mas se você tem esse perfil, não adianta eu falar para você vir aqui fazer vendas, negociar, porque não é isso. Você quer levantar, despertar o interesse, você quer deixar a pessoa ansiosa para fazer a reunião com o especialista. Então, é aqui que você tem que se desenvolver e sentar nessa cadeira e ser o melhor, né? Então, ter uma pessoa para te ajudar a ser o seu melhor é fundamental. Principalmente para quem, se alguém for voltar para o mercado de trabalho, mais ainda, né? E você ajuda muito nisso. Ajudo. Passa as tuas mídias sociais e fala se você tem artigos, como é que o pessoal vai se informando. Bom, estou no Instagram com @mgenovez. Tem a página da METS, que é met.ez. Estou no LinkedIn como Mariana Genovez. Faço parte de um grupo de mentores que chama Jornada Dinâmica. A gente tem um clube, um canal no YouTube. Então, e ali tem bastante artigo, bastante vídeo, bastante material. E fiquem à vontade para me chamar no direct, que vai ser um super prazer ajudar. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Muito bom ter entrevistado você. Foi um prazer, foi todo meu. Obrigado, Obrigada, Mari. Obrigado, Ida. Obrigada, Fernando. E Universo 50 e muito mais fica por aqui, mas volta com muito, muito mais.